Olá a todos, olá a todos. Hoje nós vamos falar de chapéu. Chapéu, para aqueles que estão chegando agora aqui no Modernidade e Ciência, pode se inscrever. Se você gostar, põe lá o seu joinha, coloca o sininho e vamos aí divulgando, né, o canal Modernidade e Ciência. Por que eu trouxe esse chapéu, né? Para fazer um exercício aqui com vocês sobre pesquisas de opinião. Pesquisas de opinião, muito comum. Você sabe que existe até jornal que tem a própria empresa de pesquisa de opinião, de tão importante que é a pesquisa de opinião. Realmente, você coletar todos os dados, isso gera muita manchete, muito interessante. Então, o curioso é que no mundo acadêmico, vamos falar um pouquinho antes do mundo acadêmico, eu vou pegar, por exemplo, um livro que eu gosto bastante, que é modelagem aqui de análise de decisão, né? Só usando estatística e modelos, né, de regressão, de várias coisas. Então, uma das coisas mais importantes quando você começa a se inteirar desse tipo de material é a amostra. A amostra é tudo. A amostra é uma particularidade de toda a população, é uma parte, né? Mas ela tem que ser representativa da população. Por isso que vocês veem aí essas divulgações, uma pesquisa com 2023 pessoas, 2023. Por quê? Porque esse número tem uma relação com a população de 210, 215 milhões de habitantes, e se você conseguisse, por hipótese, você conseguisse extrair exatamente 223 pessoas que representasse por idade, por sexo, por escolaridade, por se é rural, se é urbano, enfim, você tem que tirar uma fotografia exata com essas 2.023 pessoas. O que eu duvido, sinceramente, como cientista social, eu duvido. Em 48 horas, que normalmente quando essas pesquisas são realizadas, não é por telefone. É por telefone. Então, já partiu do pressuposto que as pessoas têm que ter telefone. Tem outras pessoas que não têm telefone. Tem outras pessoas que não vão aceitar atender uma ligação de um número que elas não conhecem. Tem as pessoas que estão trabalhando, que não vão parar para ficar ali conversando. O que o senhor acha? Eu acho que... Não dá. Né? E se você for em algumas capitais, você vai aonde? Na saída das estações de metrô, nos pontos, nos terminais de ônibus? E onde estão os executivos, os grandes? Eles dão entrevista? Você já viu algum grande, sabe? Não dão, eles são inexpugnáveis, você não consegue chegar. Então, eu, assim como outros acadêmicos que estudam a questão dos surveys, isso já perdeu muito assim de uma eficiência, né? Mas para vender jornal é muito interessante, né? Então, eu vou voltar aqui agora ao jornal, né? O jornal e ao chapéu. Por que do jornal? Não, porque no jornal é que você encontra aquelas matérias que assim, em janeiro a popularidade estava assim, em março a popularidade foi assada, foi assim, só para vender realmente o jornal, né? Jornal e chapéu, né? Vamos dizer que fosse para vender chapéu. E eu estou escolhendo aqui a questão do chapéu porque, evidentemente, fazendo uma análise, acho que bastante que as pessoas vão entender, que é razoável, né? Não vou entrar nem no modelo estatístico, mas acho que é dentro daquilo que as pessoas vão perceber que tem uma razoabilidade. Existem pessoas que gostam do chapéu? Existem pessoas que gostam do chapéu. Existem pessoas que gostam muito de chapéu? Existem pessoas que gostam muito de chapéu. Isso em qualquer sociedade. Você vai, por exemplo, mesmo nos Estados Unidos, se você for ao Texas, você vai encontrar a maior parte de pessoas, né, usando chapéu, até quando está dirigindo. É um estilo. Existem outros lugares que não, que já aboliu, não quer usar o chapéu. Então, existe um outro grupo de pessoas que não usaria, não usou e não quer usar chapéu. Tá certo? Então, existem caudas que a gente chama. Se você pegar aquela curva, existem caudas. Vamos pegar uma cauda, adoro chapéu, amo chapéu. Outra cauda, não gosto de chapéu, não vou usar chapéu. Tá certo? E existem, evidentemente, a média de pessoas que falam, às vezes eu uso, às vezes não uso, eu gosto, poderia, não poderia, enfim, você vai ter uma média de pessoas que vão se colocar em algum momento mais para o lado que gosta do chapéu, mais para o lado que não gosta do chapéu, tá certo? Bom, por que eu estou falando da amostra, que a amostra é fundamental? Se você não conseguir cobrir exatamente a população, ou você não quiser cobrir, aí que é o ponto, de uma maneira
que realmente você cubra a população da maneira que ela é, para extrair aquela amostra, não adianta usar toda a matemática do mundo, o seu cálculo vai estar furado. Ainda que se publique sempre aquele diz assim, essa pesquisa tem 95% de confiabilidade, foi realizada entre os dias tais e tais, com 2.023 pessoas, assim, e tal. Primeira pergunta que você tem que fazer, foram só 2.023 pessoas mesmo? Aí vem o gato. 2023 é aquilo que foi apresentado, certo? Como pesquisa finalizada e está ali registrado. Então, é claro que se você voltar naqueles dados dos 2023 e fizer os cálculos de média, moda, mediana, desvio padrão, todas as métricas da estatística vai bater. O cara não é tonto, ele já botou aquele grupo ali de 2023 porque ele sabe que ele vai publicar os resultados, popularidade, porque não sei o que e tal. Agora, a questão é a seguinte, de fato, será que foram só 2023? Porque eu vou mostrar no exercício aqui que eu fiz, que eu posso sabotar esse número. Eu posso sabotar, sabe como? Se eu tenho que chegar a 2023 para dar aquela confiabilidade, aquela coisa toda, vamos dizer que eu distribuo 3.000 questionários. Quem é que sabe quantos questionários existem? Quem sabe? Você recebeu em 2023, que está registrado. Você recebeu 2023. Mas e se eu criei 3.000? Por hipótese, hein? Por hipótese, tá? A gente está fazendo aqui uma hipótese, né? Se eu distribuir 3.000 e desses 3.000, qual que é o gato? Lembra das caudas que eu falei que gente que odeia chapéu e gente que ama chapéu? Se eu for no lugar que eu sei que o pessoal odeia chapéu e eu levantar um número X. E eu fiz esse exercício de pegar, por exemplo, em 3.000 registros, eu propositadamente, 500 registros, eu viciei, apesar de estar gerando números aleatórios, mas eu coloquei um fator adicional no número aleatório. Então, era o número aleatório gerado, que eu não tinha controle, para dar uma coisa honesta ali, né? Mas eu introduzi um ruído, eu multipliquei por um fator para multiplicar um pouco aquele número. E eu somei aquilo na base de 500, né? Dos 3.000 de 500. 500 estavam contaminados, 2.500 não. E aí eu fui trocando, eu fui rodando, né, as ferramentas estatísticas, sempre com 2.500, mas colocando aqueles 500 mandrake ou tirando. E eu consigo mostrar que, por exemplo, eu consigo variar uma média. Imagina que a média seria assim, a popularidade de fulano de tal. Eu conseguiria mudar essa proporção em cerca de, por exemplo, 5%. Só no exemplo que eu fiz eu conseguiria... Por quê? Porque eu conseguiria sair de uma média, que eu coloquei o número 9 lá como uma referência, pedindo para fazer a variação lá dos números aleatórios. Então, a média pura, sem a minha manipulação, dava 9,03. E essa seria a média com a geração de números aleatórios. Aí eu coloquei o número 9, né? Então eu gerava o número aleatório nessas planilhas que tem, vai de 0 a 1, né? Então eu deixei, né, ela 2.500 vezes ele gerar o número aleatório e eu só somei o 9 para ter uma ideia do que aconteceria. Então a média deu ali 9,03. Isso é a média pura de 2.500 registros que eu não interferi. Só que lembra que eu tinha gerado 3.000 registros, sendo que nos últimos 500 registros eu coloquei um ruído adicional, quer dizer, o número aleatório, eu joguei um fator multiplicativo para aumentar. Por que eu estou aumentando? Porque seria como, por exemplo, você aumentasse a taxa de pessoas, certo, que não gostam de chapéu. E aí eu substituí esses 500 fazendo uma segunda análise, tirei 500 dos 2.500, certo? E somei esses 500 que tinha sido manipulado por mim. A média subiu para 9,45, que a minha ideia, eu joguei um fator, como eu coloquei para vocês, aumentando o número aleatório lá. Foi para 9,45, esse número é 4,65% maior do que a média pura, porque eu enviesei a amostra.
Veja a importância da amostra. Então, se eu quisesse criar um índice, por exemplo, de impopularidade da ordem de quase 5% maior, bastaria eu colocar um grupo de pessoas que disseram: eu não gosto desse cara, eu não gosto desse cara, que é o que eu não gosto do Chapéu, tá? Agora, você nunca vai saber quantas pessoas eu de fato peguei na massa de dados antes de eu rodar o modelo com 2023, porque eu tenho que chegar com 2023, com 2023 é um número bonitinho que diz que estatisticamente está ok. Então, desconfie, porque se eu fosse controlar realmente uma pesquisa de opinião dessa, eu gostaria de saber quantos formulários de fato foram emitidos, não os formulários que foram entregues depois do cálculo. Como é que eu faria isso? Geraria códigos de barra, imprimiria, por exemplo, 2023, não é 2023 que eles querem? Não é 2023? Então, eu imprimiria 2023 daqueles formulários, por exemplo, né? Se fosse para imprimir. Isso está aqui, ó, 2023. Você leva e depois você me traz os 2023. Ainda que dentro dos 2023, tem várias pessoas que falam assim: eu não quero colaborar, então de repente eu não vou participar. Aí você fala: pô, Paulo, mas aí você tem um número menor que 2023. Tá bom, vou resolver o seu problema. Quantas pessoas não quiseram resolver? 200. Ah, tá bom, então tá aqui, ó. Esquece esses 200 que não quiseram participar. Tá aqui, ó, mais 200 formulários. Volta lá. Até chegar no 2023. Aí eu tenho certeza que não tem, sabe, uma apropriação de dados, né, tal. E é claro que eu ainda estou considerando que ao chegar a entrevistar os 2023 foi feita essa pulverização, digamos assim, que representa a população brasileira em idade, sexo, escolaridade, região do país, essa coisa toda, né? Mas veja que é possível sim você deslocar os resultados dependendo da massa de pessoas, né, da amostra que você colocar ali, né? Então, eu acho bastante curioso a importância que se dá ao longo das semanas, né, das tais pesquisas de opinião aqui no Brasil, coisas que em outros lugares já não tem esse grau de importância, mas aqui realmente ainda é muito científico, tá certo? Até breve.